Olá galera, tudo bem? Então estamos de volta aqui com geradores elétricos. Desta vez a gente vai trabalhar com os gráficos. Então olha só, olha para cá. Isso aqui é um gráfico característico de um gerador elétrico. É uma reta decrescente, portanto o coeficiente angular dela é negativo. No eixo Y eu tenho a tensão, no eixo X eu tenho a corrente elétrica. Esse aqui é a força eletromotriz. O que significa isso? Quando a corrente é zero, eu tenho a tensão máxima, que é a força eletromotriz dentro do gerador. Tá, ok? À medida que eu faço circular corrente, essa força eletromotriz vai se transformando em tensão útil. Isto é, eu vou perdendo uma certa energia dissipada, tá certo? A minha corrente, se eu for aumentando a minha tensão útil vai caindo. Tá, ok? Porque eu vou perdendo energia dentro do sistema. Neste ponto aqui, se a tensão é zero, eu tenho a força eletromotriz. Tá, ok? Que é a tensão máxima dentro do gerador, seria a tensão ideal. Tá, ok? Neste ponto aqui, eu tenho tensão zero e corrente elétrica máxima. Na prática, isso aqui é chamado curto-circuito. Nesta posição é chamado de circuito aberto, e aqui curto-circuito. Isso aqui, na realidade, acaba queimando o gerador. Ok? Bom, neste ponto aqui eu tenho uma relação importante. É que a corrente de curto-circuito é igual à força eletromotriz dividida pela resistência. Bom, como eu disse, o gráfico característico de um gerador é uma reta. Claro, a equação do gerador é U igual a força eletromotriz menos RI. U é a tensão, I é a corrente, a força eletromotriz é o meu coeficiente angular, a força eletromotriz é meu coeficiente linear, perdão, ok? Quem é o coeficiente angular? É o R, negativo, porque ela é decrescente. Então vamos a um exercício prático. Aqui eu tenho a curva característica, né? Na verdade é uma reta de um gerador. A reta de um gerador. O gráfico característico de um gerador. Então vamos lá, aqui eu tenho um gráfico característico de um gerador. A minha reta, decrescente, e os pontos importantes dela, o coeficiente linear e a corrente de curto-circuito. O coeficiente linear dela é o ponto onde a reta corta o eixo Y, é a minha força eletromotriz. E nesse ponto onde a reta corta o eixo X, é a minha corrente de curto-circuito. Bom, então eu posso responder essas perguntas aqui. Qual é a corrente de curto-circuito? 35 amperes, está escrito aqui. 35 amperes. Ok? Qual é a força eletromotriz? 14 volts. Está ali, 14 volts. 14 volts. Lembrando que a corrente de curto-circuito, pessoal, me fornece esta relação. Força eletromotriz sobre a resistência dá a corrente de curto-circuito. Então vamos guardar essa relação porque eu vou precisar dela agora. Quer ver? Olha só. Eu quero a equação característica do gerador. U é igual a E menos RI. U é a minha variável e também o E é a força eletromotriz. Ela vale quanto aqui no meu problema? 14. Então vamos escrever assim. Ó. U é igual a 14, que é a força eletromotriz, menos RI. Só que o R eu não tenho. Mas o R eu vou tirar daqui, quer ver? Ó? Corrente de curto-circuito é igual a força eletromotriz sobre a resistência. Então vamos vir para cá. Vem para cá. Corrente de curto-circuito, quanto que ela é? 35. Então eu vou escrever 35 é igual. Força eletromotriz, 14. Sobre quem? Sobre R. Isolando, eu vou ter R vem para cá, está dividindo, passa multiplicando. 35 está multiplicando, passa dividindo. Então eu vou ter R igual a quem? 14 sobre 35. Fazendo essa conta dá 0,4 ohms. Essa é a minha resistência. Portanto, a minha equação característica vai ser U igual a 14, que é a força eletromotriz, menos o R. O R eu acabei de calcular, 0,4. 0,4, o quê? I. I é minha variável, que é a corrente deste problema. Tá, ok? Então ficou U igual a 14 menos 0,4 I. Então, um probleminha aí envolvendo a curva característica do gerador, muito importante, pode ser cobrado em prova.
fica ligado, tá ok? Bom, galera, então agora nós vamos estudar também uma parte importante dos geradores, que é a lei de Poier. Então, olha só, veja que eu tenho um circuito, beleza? Esta parte aqui é um gerador, né? Isso aqui é o meu gerador. Aqui o polo de menor potencial e aqui o de maior potencial. Então, a minha corrente está para cá, assim. Aqui é minha corrente. Ok? O que acontece? O meu gerador ele tem aquela equação característica. U é igual à força eletromotriz, que está bem aqui, né? Aqui tem a força eletromotriz, que é o ponto de partida aqui, né? Aqui minha força eletromotriz, tá? A minha tensão é máxima aqui. Ok? A gente sabe que a força eletromotriz, ela vai perder uma parte dela quando ela passar na resistência do próprio gerador. Então vai ter uma tensão dissipada. Então o que acontece? Eu vou ter a tensão útil que vai para o sistema, a tensão útil que vai entrar para o sistema, na verdade é a força eletromotriz menos RI. Menos RI. Bom, aí ele vai embora aqui, então vem uma tensão útil para cá, que é a tensão líquida, né? E vai chegar aqui. Essa tensão é a tensão do sistema, tá ok? Entre os polos. Como é que eu calculo a tensão aqui? Lei de Ohm, tá certo? U é igual a Rão vezes a minha corrente. U é igual a Rão vezes a minha corrente. Só que essa tensão aqui, né, que é a tensão do sistema, é a mesma tensão que está aqui nesta resistência. A resistência do circuito. Então eu posso igualar essas duas equações. U é igual a U, então eu posso dizer que E menos RI é igual a Rão mais I. Isolando o E, eu vou ter o seguinte. E é igual a Rão I menos mais, né? R I. Estava menos e para cá, mais. Coloco o I em evidência. Então eu fiquei com Rão mais R vezes I. Tá certo? Então a força eletromotriz desse sistema, na verdade, é a resistência equivalente, né? Porque eu somei R mais R, que está em série, tá ok? Vezes I. E eu posso estender, o que o Poier falou? Eu posso estender o seguinte, se eu tivesse mais geradores junto, tá certo? Eu teria que a força, o somatório da força eletromotriz resultante vai ser igual ao quê? Ao somatório das resistências, resistência equivalente, vezes a corrente. Tá ok? Então essa aqui é a lei de Poier. Importante, porque é sempre cobrado em prova, a lei de Poier é isso aqui. Ó. Tá ok, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer um exercício com esse conteúdo. E aí, turma, bacana, tudo bem? Bom, vamos exercitar um pouco do conteúdo de geradores. Nós estudamos a equação característica do gerador, o gráfico de um gerador, que é a curva característica dele, e a lei de Poier. Vamos aplicar então em alguns probleminhas. Vamos lá. Primeiro problema. As indicações dos aparelhos de medida abaixo são... Bom, eu tenho um circuito elétrico, ok? Este pedacinho aqui, se você verificar bem, é um gerador. Olha aqui, ó, é o desenho do gerador. Tá, ok? As duas plaquinhas, polo de menor tensão, maior tensão, força eletromotriz e resistência interna do gerador. Tá, ok? Depois vem o circuito, tá, ok? Com uma resistência. Essa resistência, ela tá como se fosse um retângulozinho, tá, pessoal? É outra maneira que eu tenho de desenhar a resistência em circuitos elétricos. A gente estava estudando aquele jeitinho assim, ó. É ou não é verdade? A resistência. Só que ela pode aparecer em forma de retângulo, tá ok? A gente estava estudando assim, ó. Resistência assim, mas pode aparecer em forma de retângulo. Então eu tenho a força eletromotriz, a resistência interna dele, que é 1 ohm, e a resistência do circuito, que é 2 ohms. Bom, o que o cara fez? Ele instalou aqui um aparelhinho entre esses dois polos aqui, pessoal. Tá? Isso é um voltímetro, ele mede a tensão. E isto aqui é um amperímetro, ele mede a corrente no circuito. O que ele está pedindo no problema? Qual é justamente a corrente aqui dentro e qual é a tensão aqui dentro do sistema. Bom, para eu calcular a tensão útil do sistema, o que eu utilizo? A lei de Poier. A lei de Poier diz o seguinte, que a minha força eletromotriz é igual à resistência equivalente vezes a corrente elétrica. A resistência equivalente desse circuito, ele está em série, né?
Então basta somar um ohm com 2 ohms. Então a força eletromotriz é 15. Então vamos lá. 15, que é a força eletromotriz, está aqui, ó, é igual à resistência equivalente. Circuito em série, galera. Circuito em série, galera. Então, é só somar 1 mais 2. 1 mais 2, tá ok? Vezes I. 1 mais 2 dá 3, pessoal. Então fica 15 igual a 3I. Daqui eu tiro o quê? I é igual a 15 sobre 3, que dá quanto, pessoal? 5 amperes. Tá, a minha corrente está calculada. Qual é a tensão, pessoal? A tensão, eu venho aqui, ó. Essa tensão aqui, ela é dada pela lei de Ohm. U igual a RI. U igual a RI. Só que o R é esse aqui, tá? Por quê? Porque eu já estou trabalhando com a tensão líquida, a tensão útil. Então já não entra mais a resistência do gerador, só as demais resistências do circuito. Então eu vou usar U igual a RI. U igual a RI. Ok, pessoal? Então vamos lá. Quem é o R? O R eu tenho, é 2. Então U é igual a 2 vezes a tensão vezes a corrente, que é 5. 2 vezes 5 dá quanto, pessoal? 10 volts. Então o que acontece? É aquela história que eu estou te falando. Eu tenho a força eletromotriz, mas nunca entra a força eletromotriz no sistema. Tá? Ela sempre tem uma perda por causa do quê? Ele tem uma tensão dissipada, uma perda, uma queda de tensão na resistência interna do gerador. Então o que entra de líquido aqui dentro? Qual é a tensão útil aqui dentro? 10 volts. Ok, pessoal? Resolvido o primeiro problema. Vamos ao segundo problema. É um gráfico. Tá? Aqui é a curva característica de um gerador. Tá ok? Bom, o gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador. Ele quer a força eletromotriz, a corrente de curto-circuito e a resistência. A gente já sabe calcular, né, pessoal? A gente viu isso aí. Vamos lá. A força eletromotriz, eu olho aqui no coeficiente angular da reta. Angular não, linear, desculpa. Isto é, quando a corrente é 0, eu tenho a tensão máxima. A tensão máxima é a própria força eletromotriz. Então é 30 volts. 30 volts. Qual será a corrente de curto-circuito? A corrente de curto-circuito é quando a minha tensão é 0, é nula. Então olha só, está aqui, é 10, já está aqui. 10 o quê? Amperes. Beleza? Como é que eu calculo o R? Bom, tem que lembrar o seguinte, que a tensão de curto-circuito é dada por força eletromotriz dividido por R. Então, R é igual a E sobre ICC. ICC. Quem é o E? O E é 30. ICC é quanto? 10. 30 por 10 dá quanto? 3 ohms. Então pronto, aplicado aí, né, o nosso conhecimento. Tá ok, pessoal? 2 exercícios aí envolvendo geradores. Geradores. Bacana?